A graça e a paz do nosso amado Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos abrir a nossa Bíblia? Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e que Deus fale conosco. Vamos começar? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Que conselho? O conselho que José deu para o faraó para arrumar administradores, que seriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então, esses administradores iriam reservar esses alimentos. No tempo da fome, o povo não tivesse necessidade, né, de comida. Então, é esse conselho agradável que está falando no capítulo 37. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharemos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífero, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, o qual lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, aí nós já entramos no capítulo 42. Disse a seus filhos: Por que estáis a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou a Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: Para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os quais iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento.
Somos todos os filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiãos. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espião. Nisso serei provado. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que o primeiro venha vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, como o que serão verificadas as vossas palavras. E não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não nos acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando eles, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que eles enchessem de cereal o saco e lhes restituísse o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. Assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu-o com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: Que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: O Senhor da terra, nisso conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e parte. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me privado de meus filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E is levar Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rube disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo, eu tu restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer a minhas cãs com tristeza à sepultura. Então, nós vimos aqui na leitura que a sabedoria José, ele é escolhido de Deus, e a sabedoria que Deus deu a José, o faraó viu isso, que Deus era com José. E o faraó instituiu José como governador do Egito. E José, com a sabedoria e graça de Deus, conseguiu administrar, né, o Egito e as cidades circunvizinhas. Com a fartura que tinha na época, os 7 anos de fartura, José, ele foi retendo, né, guardando os mantimentos. E o interessante é que em cada cidade ia se guardando para ficar mais fácil a distribuição.
Pelo que fala aqui, ó. E ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e guardou na cidade. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. E como que foi isso? A gente imagina, porque se guardou todo esse cereal que foi como a areia do mar, que juntou José muitíssimo cereal como a areia do mar até perder a conta, quanto que teve o trabalho de ali estar mexendo com aquele alimento, para aquele alimento não perder. Como que José teve tanta sabedoria, só através de Deus mesmo, para que naquela época não tinha tanto recurso como hoje, para ele não deixar que aqueles cereais se perdessem, apodrecessem, morfassem, né? Que não tinha tanta coisa como hoje tem, que hoje tem muito produto para usar, e naquela época eram mais naturais mesmo. E José teve essa sabedoria, guardou esses cereais, esse mantimento durante 7 anos, e os 7 anos de fome, como Deus já tinha predito, veio 7 anos de fome. E o povo queria comida. E nisso o faraó falou assim, ó, vai até José, porque o que ele vos disser, assim fazei. E o povo foi até José e nisso ia comprando. E como Jacó e os irmãos também estavam passando necessidade, eles foram até o Egito em busca de comida. E nisso José fez isso, colocou esse dinheiro aí na boca do saco, né? Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Como que Deus está usando José, como que Deus está usando ele para abençoar a família dele. Ele se tornou governador do Egito, né? E interessante a gente observar aqui também que fala que quando José se apresentou ao faraó, né, para se tornar o governador, ele tinha 30 anos. 30 anos. É a mesma idade que hoje se tem, que é cobrado para ser governador. Como que a Bíblia, ela orienta as coisas da gente, orienta as questões assim atuais, porque a mesma idade que é para ser governador hoje é a mesma idade aqui que José se apresentou em frente ao faraó para se instituir governador do Egito também. Se não me engano, eu acho que o presidente é 35 anos, se não me engano. Então, a Bíblia ela é toda para ensinar, ela ensina, ela dá um norte, ela é o centro de todas as coisas. E Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus usou José aqui para suprir as necessidades do povo naquela época no Egito. José foi um administrador, foi um governante que usou a sabedoria de Deus e que estava com Deus. E né, voltando aqui na questão dos irmãos, como os irmãos não conheceram José, né? Porque tinha passado bastante tempo, com certeza ele já tinha mudado a feição do rosto. Então os irmãos não conheceram. E José armou tudo isso aqui para eles trazerem Benjamim, que vocês estão lembrados que Benjamim, ele é o irmão caçulinha de José. Ele é filho de Jacó com Raquel. Vocês lembram que Raquel faleceu quando ela teve o parto de Benjamim? Então ele fez tudo isso para os irmãos trazerem Benjamim, para ele ver. Com certeza ele queria ver e ver toda a família, né? E ele armou tudo isso aqui, pôs as moedas dentro do saco, né? E os irmãos regressaram para o Egito. E José falou que eles seriam espiões, porque ele lembrou dos sonhos que ele teve. Meus irmãos falaram assim, não, nós somos filhos de um homem só, nós somos honestos. Então os homens chegaram até a Jacó e falaram tudo o que ocorreu. E Jacó, tadinho, não querendo deixar Benjamim, que dó, porque ele estava com medo, que ele já tinha, na mente dele, ele já tinha perdido José. Ele não queria também que acontecesse alguma coisa com Benjamim, porque Benjamim é o único filho que, na cabeça dele que restou dele com Raquel. Então ele não queria que nada acontecesse com ele, mas os irmãos que ele falou assim que se acontecesse alguma coisa com Benjamim, que ele faria descer as cães dele com tristeza à sepultura, né? Jacó não ia aguentar mais um baque. Na mente dele José tinha falecido, né? Que como Deus ele usa todas as coisas e ele está usando José aqui para abençoar a família. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles se cumprem. Por mais que os irmãos de José tentaram acabar com José, né? Acabar com a vida de José, de toda maneira, foi só caminhando porque Deus já tinha preparado para José.
Foi tudo caminhado. Ó, José se tornou o homem mais importante do Egito. Abaixo de Faraó era José. O único que seria acima no trono, que o faraó fala aqui, que o faraó seria o maior no trono. Eu serei maior do que tu, que assentarei no trono. Mas José tinha toda a autoridade no Egito. Fora o trono ali, ele tinha toda a autoridade, tudo que ele falasse, tudo que ele fizesse. Faraó concordava, né? Porque Faraó sabia que José era homem de Deus. Que maravilha! Que a nossa nação se levante homens, homens com a sabedoria de Deus, temente a Deus, que governe segundo o coração de Deus. Só assim a nossa nação será próspera. Que Deus fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E hoje nós vamos terminar orando pela nossa nação para que Deus haja para levantar homens e mulheres de Deus nas governanças, no governo, né? Para administrar a nossa nação. Vamos, eu convido você a orar comigo. Vamos lá? Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós estamos aqui, ó Pai, lendo, Senhor, a história de José, de como o Senhor agiu aqui com José, ó Pai. O Senhor, Deus, transformou o mal em bem. O Senhor usou José para abençoar toda a nação, a família da própria família, ó Pai. Ó Senhor, nós oramos pela nossa nação. Senhor Deus, que o Senhor levante, ó Pai, homens, Senhor Deus, tementes ao Senhor. Senhor Deus, que governe, Senhor, segundo a sabedoria do Senhor, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai. Que em momentos de crise, ó Pai, de escassez, Senhor Deus, que hajam, Senhor Deus, segundo os preceitos do Senhor, que aprovem leis segundo os preceitos do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, transforma, Senhor, os corações. Transforma, Senhor Deus, os corações, ó Pai. Que o Senhor incomode quem está, Senhor, na administração, Senhor Deus, do governo, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja o Deus da nossa nação e retira tudo que não é do Senhor, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, a nossa nação, guarda a nossa família, ó Pai. Tende misericórdia, Senhor Deus. Sê, Senhor Deus, com esses governantes, ó Deus. Incomoda-os, ó Deus, para fazer o que o Senhor agrada. Senhor Deus, que nós vemos aqui, ó Pai, que José se tornou governador, ó Pai, e usou da graça e da sabedoria do Senhor. Então, Senhor Deus, quem governa, Senhor, não é separado, Senhor, da palavra do Senhor. O Senhor está junto, ó Pai, tem que estar junto, Senhor Deus. Hoje nós vemos tantas coisas erradas, ó Pai. É porque estão afastados dos preceitos da palavra do Senhor, do agir do Senhor, ó Pai. Voltem esses homens e mulheres para o Senhor, ó Deus. Quebranta os corações, ó Deus. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia, ó Pai. Que olhe, Senhor Deus, para o povo, Senhor. Que governe para o povo, Senhor Deus. Tende misericórdia, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor Deus. Cada um, Senhor, que está no cargo, Senhor Deus, de ministros, ó Pai, de presidente, de governadores, de vereadores, ó Pai. Senhor Deus, tenha misericórdia, haja no coração de cada um, Senhor Deus, e fortaleça aqueles que já estão na tua presença, governando, Senhor, querendo fazer a tua vontade, que o Senhor agrada, Senhor Deus. Tenha misericórdia, guarda-se esses homens e mulheres do Senhor nos governos, ó Pai. Tende misericórdia, Senhor Deus. Haja poderosamente, ó Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E eu te espero para a próxima leitura. Que Deus te abençoe poderosamente.